Fala pessoal, tudo bem? Inaugurando uma nova disciplina, nossa prática previdenciária, nós vamos iniciar a disciplina do processo judicial previdenciário com ênfase no procedimento dos juizados especiais federais. É uma disciplina grande, importantíssima para o exercício do direito profissional previdenciário em demandas que precisem ir para o Poder Judiciário. Nossa disciplina, ela acaba sendo distribuída em duas grandes etapas. A primeira etapa, que vamos iniciar hoje, envolve peculiaridades do processo judicial previdenciário. Bom, eu não sou professor de processo, mas acabei me especializando. Não vou ensinar institutos básicos, isso é pressuposto do curso. O meu foco é o seguinte, é trabalhar os institutos do direito processual civil nas peculiaridades do direito previdenciário, fazendo uma mescla do que eu chamo de processo judicial previdenciário. Eu, por exemplo, e hoje vamos trazer o grande tema da competência jurisdicional, tão alterada em 2019 na questão da competência delegada, pela emenda 103 de novembro de 2019 e a lei 13.876. Eu não vou explicar para você o que é competência, eu vou trazer o detalhamento de regras de competência no âmbito do direito previdenciário. Então, a primeira etapa dessa disciplina envolverá o estudo geral do processo judicial previdenciário. Já a segunda, talvez até com maior grau de importância, vai trazer o juizado especial federal, em primeiro grau, na turma recursal, e aquela parte mais complexa, que vamos trabalhar muito bem, com muitas alterações, inclusive, do final de 2019, que é o procedimento no âmbito da turma regional de uniformização, na turma nacional de uniformização, o pedido de uniformização ao STJ, o recurso extraordinário, fechando com fase de execução no Juizado Especial Federal. Rapidamente, sem prejuízo de trazermos até outros temas, eis a ementa da nossa disciplina do processo judicial previdenciário, com ênfase no procedimento do JEF. Questões processuais judiciais práticas sobre benefícios previdenciários. Competência jurisdicional, que é um tema grande, que é o tema que nós vamos enfrentar hoje. Coisa julgada, prévio requerimento administrativo, ação rescisória, prerrogativas do INSS em juízo, intervenção do Ministério Público, pedido nas ações previdenciárias, honorários advocatícios, juros e correção, tema que finalmente em 2019 o STF matou essa novela. Essa é a primeira etapa. Depois vamos partir para o Juizado Especial Federal, em primeiro grau, em grau recursal. Vamos falar de embargos de declaração, recurso inominado, agravos internos e externos no âmbito do JEF, o pedido de informização para a turma regional, para a turma nacional, para o STJ, o recurso extraordinário no STF. Vamos fechar com a fase de execução. É uma ementa meramente exemplificativa, pois, além desses temas aqui, eu sempre trago temas novos para enriquecer ano a ano a nossa disciplina. Essa foi a apresentação. Neste primeiro encontro, vencido isto, nós vamos trabalhar com a competência jurisdicional para demandas previdenciárias, um tema que sofreu uma modificação significativa no segundo semestre de 2019, no que concerne à competência delegada da Justiça Federal para estadual. Vamos trabalhar com toda essa situação que ainda é bastante controvertida. Bom, o INSS ostenta a natureza jurídica de uma autarquia da União. Daí que nós podemos cravar como regra geral que as ações que são promovidas contra o INSS terão a Justiça Federal como seu foro natural. Essa regra de competência, como diz o professor Fred E., que foi um professor há muitos anos atrás, adota como regra geral o critério ex ratione personae, em razão da pessoa, sendo a autarquia federal, com base no artigo 109 da Constituição, lá no inciso 1, as ações propostas contra autarquias federais, elas devem ser tramitadas no âmbito da Justiça Federal. Podemos cravar isto como a regra geral.
Esta regra geral vai ter duas situações excepcionais, já citando, que são benefícios por acidente do trabalho, que vão para a Justiça Estadual, ou ainda situações que poderão ser ajuizadas na Justiça Estadual, na competência federal delegada. Então, nós teremos duas exceções que nós trabalharemos em frente. Então, nós temos isto como regra geral, por ser uma autarquia da União, com base no artigo 109, inciso 1 da Constituição, as ações propostas contra o INSS vão para a Justiça Federal, né? O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência dessa demanda previdenciária vai para a Justiça Federal. Dentro da Justiça Federal, nós temos uma bipartição de procedimentos. Nós temos o rito comum, que não se chama mais de ordinário, com o novo CPC de 2015, é só rito comum. E nós temos o procedimento no âmbito do Juizado Especial Federal. Então, quando a gente conclui que a Justiça Federal ela é competente para julgar uma ação contra o INSS, lá dentro, na JF, nós temos que fazer essa bipartição. Essa demanda ela irá para o Juizado Especial Federal, por seu rito peculiar, regulado pela Lei 10.259 de 2001, ou esta é uma ação que vai tramitar na vara do rito comum. Não vamos detalhar isso agora, mas o critério primordial de competência, já para adiantar e introduzir o tema JEF, é o valor da causa. Esse é o critério primordial. Quando você calcula o valor dessa causa e for de até 60 salários mínimos, competência absoluta do JEF. Passou de 60 salários mínimos, vai para a vara comum, podendo ficar no JEF se o segurado expressamente promover a renúncia. Isso vai ser extremamente detalhado na aula de Juizado Especial Federal. É só para a gente ter uma noção geral a respeito do tema. Dentro da Justiça Federal, nós temos uma situação que é o segurado que reside em uma localidade que tem vara federal, mas entra com ação em outra localidade que também tem vara federal, normalmente até por uma conveniência do advogado, embora isso cada vez seja menor na medida em que os processos todos têm se tornado virtual. Vou dar um exemplo local aqui. Como sabe, eu moro em Salvador. Salvador tem várias federais. E a 120 quilômetros de Salvador, é Feira de Santana, cidade da minha esposa, onde eu me casei em 2012, nós temos também várias federais. Vamos supor que o segurado, ele postula judicialmente uma aposentadoria por idade, um benefício que não decorre do acidente de trabalho, e ele reside em Feira de Santana, mas ele entrou com ação contra o INSS. E ele resolveu propor ação em Salvador por uma conveniência do advogado. Então, o segurado reside em Feira, tem vara federal, tem várias federais comuns e JEF, mas o advogado propôs ação em Salvador. A questão é, essa competência para julgar demandas previdenciárias no âmbito da Justiça Federal é uma competência concorrente? É possível propor ação na vara federal da localidade que o segurado reside ou na vara federal da capital do estado, há uma concorrência? Ou a competência privativa da vara estadual de Feira de Santana, localidade do interior do estado, que possui vara federal? Se você lê, e essa é uma dica que eu sempre dou para os alunos, jamais leia uma súmula e acredite no que lá está escrito. A súmula sempre precisa ser interpretada no contexto da sua edição, com base nos seus precedentes. Pode ser que você leia uma súmula hoje, mas quando há 10, 20 anos atrás, era uma outra legislação e você compreende mal. Esse exemplo é a súmula 689 do Supremo Tribunal Federal, uma súmula, pessoal, de 2002, já uma súmula relativamente antiga. Ela diz que o segurado pode ajuizar uma ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas capitais do estado membro. Quando eu dou aulas presenciais, uma nossa pós-graduação presencial aqui em Salvador, do Especial Jus, em parceria com a Faculdade Batista, eu sempre gosto de colocar umas cascas de banana para os alunos, para eles caírem e aprenderem. Aí eu pergunto normalmente isso e boto a súmula na tela. Aí sempre tem um aluno que fala, professor, aí, ó, é claro que pode ser em Feira de Santana ou em Salvador, súmula 689. Não sei porque você está perguntando isso, é bobo. Eu falei, não, se fosse bobo eu não estaria perguntando, porque eu não sou bobo. Eu tenho outros defeitos, burro eu não sou, nem bobo. Essa súmula,
quando foi editada em 2002, o GEF ainda estava começando. Os precedentes da súmula 689 são precedentes de vara comum. Daí que a pergunta que eu fiz para vocês, que foi generalista de propósito, se for vara comum, que são as demandas previdenciárias que não envolvem o acidente do trabalho, de competência do seu trabalho, com valor da causa acima de 60 salários mínimos em que não houve renúncia, se for uma ação contra a vara Rio Comum, pode ser em Feira e pode ser em Salvador, é tranquilo. A questão é que é até prevalente hoje, embora o STF não tenha julgado o tema, a questão é, a súmula 689 se aplica ao rito do GEF? Aqui na Bahia, pelo menos, tem prevalecido que não. E isso depende de localidade para localidade. Mas como eu tenho muito aluno no Brasil todo, rodo também, embora viaje hoje pouco, mas tenho as opiniões, porque a lei do GEF, que nós vamos estudar na segunda etapa, ela prevê que onde tiver vara do GEF instalada, a sua competência é absoluta. E quando você entra com essa ação, segurado especial morando em Feira, entrando com ação em Salvador, em Feira tem vara do GEF Salvador também, sabe o que o juiz do juizado especial aqui de Salvador faz? Declara incompetente. Ele fala com base na lei 10.259 de 2001, que prevê que onde houver vara do juizado especial federal, a competência é absoluta, e considerando que, conforme comprovante de residência dos autos, o segurado mora em Feira de Santana tem juizado especial federal, declaro-me absolutamente incompetente, ou extingue o processo, porque o juizado estadual, que é a Lei 9.099, no artigo 51, manda extinguir, mas alguns juízes com senso melhor para aproveitar o processo remetem o processo para a vara de Feira de Santana. Então, aqui nós podemos estabelecer duas premissas para iniciar o nosso interessante curso de competência previdenciária nesta aula. A súmula 689, pacífico, se aplica à vara comum, mas é deveras controvertido se ela se aplica ao GEF. E Brasil afora, me arrisco a dizer, de uns 2 anos para cá, que a maioria dos juízes sequer está aplicando a súmula 689 ao Juizado Especial Federal. Qual o motivo, professor? Essa súmula é de 2002, os precedentes não envolvem GEF, e a lei do GEF tem um fato novo, um fato jurídico novo, que diz que onde o GEF houver vara do GEF instalada, a sua competência ela terá natureza absoluta. Ok, pessoal? Mas essa é a regra geral, a gente vai detalhar a competência do GEF em breve. A primeira exceção à regra geral, em que a ação proposta contra o INSS vai para a Justiça dos Estados e do Distrito Federal, são as ações envolvendo os acidentes de trabalho. Por que, professor, acidente de trabalho não vai para a Justiça Federal? Por uma opção do legislador constitucional que, em outubro de 1988, 5 de outubro de 1988, cerca de 16 horas, foi promulgada a Constituição Federal. A Justiça Federal não era interiorizada, hoje é bastante, e na situação do acidente do trabalho, se entendeu que é quando o trabalhador precisa de maior proteção e seria melhor colocar na estadual. Hoje, na maioria dos estados, o tiro saiu pela culatra, porque na maioria dos estados, como aqui na Bahia, a justiça estadual é muito lenta. A justiça estadual da Bahia é muito ruim em primeiro grau, em termos de lentidão, de congestionamento de processos. E aí os advogados, eu tenho muitos alunos que são advogados aqui em Salvador, eles não querem a competência estadual. Mas isso não mudou. Por que não mudou? Porque alguns estados, como São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, eu descobri, como nas minhas andanças lá, Presidente Prudente e outros interiores, que a estadual é melhor do que a federal. Então, principalmente pelo peso político de São Paulo, a competência estadual pelo acidente do trabalho não foi extinta pela reforma de novembro de 2019. Isso não foi alterado. O que foi alterado foi a delegada que veremos daqui a pouco. Então, foi ação envolvendo benefício por acidente do trabalho, Justiça Federal é absolutamente incompetente, porque a parte final do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, acabou excluindo da respectiva competência da Justiça Federal as demandas envolvendo acidente de trabalho. Isso é um tema pacificado. Vamos ver, inclusive, aqui uma súmula no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula de número 501,
que justamente decorre dessa parte final do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. A súmula diz que compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Vocês ouviram a zoada de uns livros caindo, que eu estava pegando aqui o Vadimeco, o nosso Vadimeco de prática previdenciária, que agora é o meu companheiro de aulas aqui, vai facilitar muito. Quando a gente abre o artigo 109, inciso 1 da Constituição, lá vai estar dito: aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica como INSS, ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Bom, nesse sentido, se foi acidente de trabalho, meu amigo, minha amiga, esqueça a Justiça Federal. Vai para a Justiça Estadual. E aqui nós temos que saber quais são os benefícios por acidente do trabalho e quais são os segurados que possuem direito a benefício por acidente do trabalho. Essa disciplina é diretamente correlacionada à disciplina de benefícios previdenciários por acidente do trabalho. Mas a gente sempre reprisa. O que acontece? Existem 4 benefícios previdenciários que têm 2 códigos de concessão. Um código para quando é acidente do trabalho e outro código para quando não é acidente do trabalho. Esses benefícios são aposentadoria por incapacidade permanente, porque a aposentadoria por invalidez é coisa do passado. A nomenclatura foi modificada tanto no regime próprio do servidor federal quanto no regime geral, desde 13 de novembro de 2019, por intermédio da emenda 103. Mas a gente ainda chama nas aulas aposentadoria por invalidez, até por um vício-linguagem. Tem vários momentos que eu ainda esqueço, eu chamo invalidez. Aí quando eu lembro, aposentadoria por incapacidade permanente. Auxílio-doença, que, embora não tenha sido modificada a nomenclatura na emenda 103, vai chamar auxílio-incapacidade ou auxílio-incapacidade temporário, né? Auxílio temporário por incapacidade, isso vai ser alterado. Auxílio-acidente e a pensão por morte, tá? Esses 4 benefícios previdenciários no âmbito da nossa autarquia de previdência têm 2 códigos de concessão. Um para quando é acidente de trabalho, o outro para quando não é. Quando for acidente de trabalho e houver indeferimento, ou então quer restabelecer ou quer revisar a renda mensal, a competência será da Justiça Estadual, uma competência originária, cujo eventual recurso deve ser direcionado para o Tribunal de Justiça. Isso vale tanto para a concessão do benefício, para a manutenção do benefício ativo, para a revisão da renda mensal e para o seu restabelecimento, ok? Então foi concessão, manutenção, restabelecimento ou mesmo revisão de renda mensal de uma aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho, de um auxílio-doença acidentário, de um auxílio-acidente por acidente de trabalho ou de uma pensão por morte por acidente de trabalho. Esqueçam Justiça Federal. Essa demanda será diretamente ajuizada na Justiça Estadual. Isto abarca, inclusive, os acidentes de trabalho por equiparação, que são as doenças ocupacionais do artigo 20 e os acidentes equiparados de trabalho do artigo 21 da Lei 8213, também pacificado. Vejam aqui o STJ informativo 542. Compete à Justiça Estadual e não à Justiça Federal processar e julgar a ação que tenha por objeto a concessão de pensão por morte decorrente de óbito de empregado ocorrido em razão de assalto sofrido durante o exercício do trabalho. Doutrina e jurisprudência afirmaram compreensão de que, em regra, o deslinde dos conflitos de competência de juízos em razão da matéria
deve ser dirimido com a observância da relação jurídica controvertida, notadamente no que se refere à causa de pedir e ao pedido indicados pelo autor da demanda. Na hipótese, a circunstância afirmada não demota acidente de trabalho típico ou próprio, disciplinado no caput do artigo 19 da Lei 8213, mas acidente de trabalho atípico ou impróprio, que por presunção legal recebe a proteção na linha A do inciso 2 do artigo 21 da Lei de Benefícios. Nessa hipótese, o nexo causal é presumido pela lei diante do evento, o que é compatível com o ideal de proteção ao risco social que deve permear a relação entre o segurado e a previdência social. Desse modo, o assalto sofrido no local e no horário do trabalho equipara-se a acidente de trabalho. E o direito à pensão por morte decorrente do eventual inesperado e violento deve ser apreciado pelo juízo estadual nos termos do artigo 109, inciso 1, parte final da Constituição, combinado com 21.2 da Lei, letra A da Lei 8213, vimos o CC 132034 de 2014, entendimento tranquilo aí da primeira sessão do STJ. Curioso notar que nos estados, como acontece aqui no meu estado da Bahia, lamentavelmente, até porque eu sofro com isso, preciso da justiça estadual aí lenta que só, é complicado, né? Então tem que ser reformulada. Nessa situação, há um impacto da emenda constitucional 103. A aposentadoria por invalidez atual e incapacidade permanente, quando decorre do acidente do trabalho, tem coeficiente de 100%. Mas a emenda 103, lá no artigo 26, prevê que quando não decorre do acidente de trabalho, ela vai partir de 60% de coeficiente da média do salário de contribuição do Plano Real para cá. E só vai chegar a 100% se não decorrer do acidente do trabalho, se o homem tiver 40 anos de contribuição ou se a mulher tiver 35 anos. Ou seja, em quase todos os casos, a aposentadoria por incapacidade permanente, fruto de acidente de trabalho, vai ter uma renda mensal maior que a aposentadoria não decorrente do acidente do trabalho. Tendo em vista que a regra do artigo 44 da Lei 8213, que fixava a aposentadoria por invalidez em 100% do salário de benefício sempre, não foi recepcionada desde 13/11/2019 pela emenda constitucional 103. Então, eu costumo dizer para os meus alunos presenciais aqui em Salvador que o pessoal aqui na Bahia corria do acidente de trabalho para fugir da estadual se precisasse judicializar alguma demanda contra o INSS. E aí, em termos de renda, o pessoal agora vai correr a favor do acidente do trabalho. Porque se reconhecer o acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez vai ser de 100% da média. Ok? Vejam quanto essa emenda mexeu em várias situações, inclusive processuais, e a gente vai trabalhar com tudo isso aqui. A segunda pergunta que eu peço licença para ofertar-lhes, vocês podem falar daí, embora não esteja ouvindo, é a seguinte: quais são os segurados que possuem direito a benefício por acidente de trabalho? Somente os segurados que pagam o SAT, a contribuição seguro acidente do trabalho. Se o segurado tem SAT, ele tem direito a benefício por acidente do trabalho. Quais são os segurados que pagam SAT? Custeio da Previdência Social. Não se compreende bem o plano de benefícios sem estudar o custeio. Adotamos no Brasil predominantemente a teoria unitária, em que a relação de proteção previdenciária, denominada filiação, também é uma relação tributária, na medida em que o segurado é um contribuinte do tributo denominado contribuição previdenciária. Trocando em miúdos, meu amigo, minha amiga, se você não souber a Lei 8212, a parte de custeio, você vai ficar rateando na parte de benefícios previdenciários. É chato para dedéu, mas é necessário. Sou direto e reto, sincero, como sempre. Quem é que paga SAT? Empregado e avulso, a empresa paga 1,23%, artigo 22, inciso 2 da Lei de Custeio. Segurado especial, 1/10% da produção rural, artigo 25(2) da Lei de Custeio. E o empregado doméstico, 0,8%, artigo 24, inciso 2 da Lei de Custeio. Quem é que não tem SAT? Contribuinte individual. Nem autônomo, nem o CI que trabalha para PJ, eventualmente, não tem SAT. E o facultativo que sequer trabalha. Ora, se contribuinte individual, quer autônomo, quer que labora para PJ e o facultativo não pagam SAT, qual é a única conclusão juridicamente adequada que nós podemos chegar? Eles não recebem benefício por acidente de trabalho.
Ou seja, se o contribuinte individual cair trabalhando, quebrar a perna, ele vai para o auxílio-doença, vai, mas o comum não decorrente do acidente de trabalho. E essa é a linha do STJ, tá? Vejam aqui. No caso, tramita ação previdenciária em que se requer a condenação do INSS ao pagamento de benefício por incapacidade, em que o autor ostenta a qualidade de segurado contribuinte individual. O segurado contribuinte individual integra o rol dos segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social. O artigo 12, inciso 5 da Lei de Custeio, o artigo 9º, inciso 5 do Decreto 3.048 de 99, com a redação dada pela Lei 9876, elencam quem são os segurados contribuintes individuais. São igualmente segurados contribuintes individuais o médico residente, por força da Lei 6932, o cônjuge companheiro do produtor que recebe a área explorada e o bolsista da Fundação Nacional do Exército e o árbitro de competições desportivas. Consoante o artigo 19 da Lei 8213, somente os segurados e empregados, inclusive temporários, trabalhadores avulsos e segurados especiais, fazem jus aos benefícios por acidente do trabalho. O ordenamento jurídico fez incluir o segurado empregado doméstico no rol do artigo 19, em observância à Emenda Constitucional 72 e à Lei Complementar 150. O artigo 109.1 da Constituição, ao excetuar da competência federal as causas de acidente do trabalho, abarcou tão somente as lides estritamente acidentárias, movidas pelo segurado contra o INSS. O acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente de trabalho, não ensejando, portanto, a ação de benefício acidentário apenas previdenciário sob a jurisdição federal, decisão da primeira sessão em 2017, julgando o conflito de competência 140943. Razão pela qual toda ação previdenciária de contribuinte individual, quer autônomo, quer aquele que labora eventualmente para uma pessoa jurídica, assim como de um segurado facultativo, são ações que não precisa nem pensar, Justiça Federal. Por quê? Porque não tem acidente de trabalho, logo não tem competência originária da Justiça Estadual. Então eles vão receber um auxílio doença comum, uma aposentadoria por invalidez comum, uma pensão por morte comum. Eles não recebem auxílio acidente porque o auxílio acidente não é devido a contribuinte individual e facultativo diante da exclusão legal. Artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.203. Fiz a vocês 2 perguntas e tomo a liberdade de fazer uma terceira pergunta. Qual a posição do STJ sobre competência dos benefícios por acidente do trabalho do segurado especial? Isso aqui é interessante. É uma questão histórica que reflete efeitos até hoje e que gera confusão. Até 2011, quem julgava regime geral de previdência social no STJ era a 5ª e a 6ª turma, que é a 3ª seção, que são as turmas criminais. Isso mudou de 2012 para cá, passou para a 1ª e 2ª turma, que é a 1ª seção, que são as turmas de direito público. Até hoje tem julgado da 5ª e 6ª turma porque os processos antigos, redistribuídos antes da alteração regimental, até o final de 2011, continuam tramitando lá. E aí as turmas criminais não têm muita familiaridade com esse tema. E aí eles tinham um entendimento juridicamente esdrúxulo, assim. Eles diziam que era segurado especial, mesmo acidente de trabalho, ia para a federal, porque esta federal é que tinha competência para avaliar a qualidade de segurado especial. Eles confundiam o direito à concessão do benefício com a questão incidental de enquadrar como segurado especial. Se assim fosse, a federal jamais ia julgar uma pensão por morte, porque quem julga a união estável é a Justiça Estadual. Eles faziam essa confusão. Vejam a confusão que eles faziam. A jurisprudência desse tribunal é assente quanto à competência residual da estadual para processar demanda relativa a acidente de trabalho. Entretanto, a comprovação da qualidade do segurado especial para fins de concessão de benefício perante a autarquia previdenciária, como no caso, é matéria estranha à Justiça Estadual, devendo ser processada na federal com base no artigo 109, inciso 1. Somente seria possível o processamento da presente ação na vara estadual, se a comarca do domicílio do segurado não fosse vara federal,
que não é o caso dos autos. Então, eles diziam que só a Justiça Federal podia aferir qualidade de segurado especial e tirava o acidente do trabalho da Justiça Estadual. Isso influenciou em 2017 o FONAGEF, com o enunciado 187, são de competência da Federal os pedidos ajuizados por segurados especiais e os seus dependentes em virtude de acidentes ocorridos nessa posição. Aí, isso foi corrigido pela primeira sessão do STJ, que reverteu tudo em dezembro de 2017. Agravo interno no conflito de competência 152.187, de 13/12/2017. A terceira sessão, a época em que detinha competência para a matéria previdenciária, firmou o entendimento de que, no caso do segurado especial, a concessão dos benefícios acidentários seria da Justiça Federal. Diante das razões expostas, chega-se à conclusão que deve ser alterado o entendimento anteriormente firmado pela terceira sessão, a fim de reconhecer a competência da Justiça Estadual para a concessão de benefícios derivados de acidente de trabalho de segurados especiais. Ok? E aí foi revertido, foi acidente de trabalho do segurado especial, vai para a Justiça Estadual. Houve a reversão em dezembro de 2017 para cá. Bom, existe uma situação residual que, mesmo sendo o acidente do trabalho, vai para a Justiça Federal, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação que tem uma certa utilidade no direito previdenciário, mas a ela é bastante restrita, porque o mandado de segurança não cobra atrasados e não dá para produzir prova pericial ou testemunhal. Somente é compatível com o procedimento do mandamos prova documental ou documentalizada em situações de direito líquido e certo de evidente ato ilegal da autarquia de previdência. Então, o mandado de segurança é só para discutir tese jurídica. Vamos supor, o INSS demorou 6 meses para julgar um benefício, entra com mandado de segurança para dar uma liminar para que o INSS aprecie. Então, não é larga, diferentemente de outras áreas do direito, não é largo o uso no direito previdenciário do mandado de segurança. E o mandado de segurança tem a questão da autoridade coatora federal. Mesmo sendo um tema envolvendo o acidente do trabalho, como a autoridade coautora é federal, o STJ entende que o MS vai sempre para a Justiça Federal, mesmo que verse sobre acidente de trabalho, sendo um ponto excepcional. Nesse sentido, o conflito de competência 123.518, julgado pela primeira sessão do STJ em 2012, e é algo extremamente remansoso. Conflito negativo de competência, previdenciário, mandado de segurança, restabelecimento de benefício acidentário, observância da qualificação da autoridade impetrada, atos de perito médico e do superintendente, competência da Justiça Federal. Então, o mandado de segurança pela questão da autoridade coautora federal, em sendo a autoridade coautora federal, como chefe de benefício da agência do INSS, ou mesmo gerente executivo, aí mesmo versando a respeito do acidente de trabalho, deve ser impetrado no âmbito da Justiça Federal. Ok, pessoal? Bom, fica faltando apenas o estudo da competência federal delegada à Justiça Estadual, e nós o traremos na nossa próxima aula.